Olá, começa agora mais um programa Educação Real. Eu sou Gisá Batista Jansen e eu estarei com você toda semana falando sobre a realidade. É a educação real mesmo que eu vou falar com vocês, questões do dia a dia, coisas práticas que acontecem, realidades que a gente gosta, realidades que a gente não gosta. E nós vamos trazer para vocês toda semana exemplos de famílias reais. Pessoas vão vir no estúdio falar com vocês, são pedagogos, professores, psicólogos, pessoas ligadas na área de educação, autores de livros, todos com um objetivo: falar da realidade, mas com um foco. Nós estamos falando neste programa sobre a educação real, também no sentido e principalmente no sentido de realeza. Porque sim, nós podemos trazer uma educação do reino de Deus dentro de casa dos nossos filhos. Nós não precisamos acostumar nem aceitar os padrões desse mundo, porque nós não queremos viver o fruto desse mundo. Nós queremos viver o fruto do Espírito Santo na nossa casa, dentro da nossa casa. E por isso surgiu o programa Educação Real, e eu tenho trazido para vocês semana a semana exemplos, experiências que eu tenho tido dentro de casa, nas comunidades por onde eu passo falar, nos ministérios que nós estamos convidando, e a gente quer te inspirar para cada dia mais exercer, praticar a cultura do reino. Não é uma cultura de uma denominação, de uma igreja, é uma cultura geral, é uma cultura do reino do nosso Pai. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês no estúdio. Eu estou recebendo a Miriam Saar, eu quero apresentá-la, provavelmente ela vai voltar outros dias no nosso programa. A Miriam, ela é professora, ela é diretora de uma escola já há 7 anos. Ela sonhou com essa escola, Deus falou para ela algumas coisas sobre essa escola e a gente vai conversar sobre isso. A Miriam também, ela é arte educadora, ela é uma artista e ela está trazendo para vocês esse programa uma surpresa que você só vai descobrir no final, que vai ser revelado, mas fique com a gente até o final porque vai ser muito bom. E a Miriam, ela tem algo muito lindo, que é esse coração puro e desejoso de ver o reino avançar. E ela tem trabalhado para ver isso acontecer, ela tem trabalhado com as crianças. E ela tem uma escola, eu quero que ela conte para vocês a experiência que ela tem tido na escola, né? É uma escola regular, uma escola de ensino normal, mas sempre com a cultura do reino aí sendo disseminada, as virtudes do reino sendo disseminadas. Muito obrigada pela tua presença, Miriam. Eu que agradeço. É um prazer tê-la aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Volte sempre, Voltarei. Já no início. Sinta-se em casa. Obrigada. E eu quero que você conte pra gente o que você tem vivido aí nessa área de educação real. De educação real, assim, eu sempre trabalhei como professora em várias escolas e eu sempre olhei para a criança, assim, como ela como uma pessoa em especial. Assim, não uma criança, só mais uma criança, mas alguém que vem para agregar na família, para agregar na própria escola, com os amigos no dia a dia. E esse amor que eu tenho por elas, eu sempre demonstrei em sala de aula. Só que chegou um momento em que eu queria dar algo mais. Eu queria partir, assim, conseguir entrar mais na família, ajudá-las em casa. E foi quando surgiu a ideia da escola. Porque dentro de uma escola onde eu somente trabalhava, eu tenho regras a cumprir, então eu poderia chegar até certo ponto. Mas eu tendo uma escola, eu poderia ir um pouco além. E esse foi o real objetivo mesmo, da abertura dessa escola, onde nós pudéssemos ajudar, além de ajudar a criança, ajudar a família. Trazê-los para dentro da escola, e a gente tem conseguido isso. E dentro da escola, a gente conseguir mostrar para elas como que é viver a plenitude do reino de Deus na terra. Na escola de vocês não é apenas criança cristã, vocês têm crianças, é aberta a escola? Sim, é aberta para todas as crenças, porque nós trabalhamos acima de tudo o amor. Certo, esse é o foco. Esse é o foco. O amor não falha, né, gente? Olha aí, ó. É o amor. Ela se sentir amada dentro da realidade que ela vive e ela conseguir amar outras pessoas diferentes dela ou que caminham juntas. Então, assim, o objetivo é o amor, porque com o amor vem o respeito, vem a empatia, vem todas as outras coisas que a gente precisa para viver. E a Bíblia e a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, ela ajuda tanto a gente nisso, né? Ajuda. Então eu tenho vibrado em trazer para vocês exemplos de escolas que têm vivido isso,
como realidade, né? E visitando a escola da Miriam, eu percebi que desde a entrada você começava a ver referências disso, então visuais, que são muito importantes para as crianças. E nós fomos lá, fizemos umas imagens, você vai começar a ver agora as imagens da entrada. Olha aí, ó, tem as atitudes para a vida. O que que é isso, Miriam? Por que que vocês colocaram isso? Tem paz, tem palavras assim na entrada. É porque esse é o nosso dia a dia e é o que a gente procura dentro da escola, tanto com as crianças, com os professores, com os pais. Então, esse é o sentimento que a gente quer gerar ali dentro. Certo. E a gente procura isso todos os dias dentro das nossas atitudes. E não é assim só com quem vem de fora, mas assim, entre os professores, as pessoas que trabalham, todos que entram naquele lugar são muito bem-vindos. E a gente tenta passar isso, não são só palavras escritas nas paredes, mas não só uma filosofia, mas é o dia a dia mesmo. Me chamou a atenção porque eu fui conversar com uma professora na escola da Miriam, quando nós fomos fazer as imagens, e me chamou a atenção que ela falou assim, olha, aqui o que eu gosto muito é que a gente tem uma unidade, né, como professores, aqui não tem comparação, aqui tem muito amor e nós estamos unidos com um só objetivo. Falei, uau, essa é uma chave, você conseguir ter o corpo docente unido, né, isso tem muito fruto e reflete na educação das crianças. Reflete porque eles convivem com isso, eles veem como elas se tratam, como nós nos tratamos, e isso vai passando para eles, né? Para os pais também, porque eles conseguem perceber isso, e eles conseguem reproduzir isso também no dia a dia. Certo. Qual foi o sonho, a ideia que você teve? Qual foi a visão para a escola que você teve? Como é que foi esse caminhar? Olha, o caminhar é o seguinte, eu sempre olhava para as crianças na sala de aula, aquelas crianças com mais dificuldade, e eu queria dar um lugar para elas. Porque eu acredito que cada um aprende de um jeito e cada um tem uma habilidade específica. E se a gente, como professor, se a gente não tomar cuidado dentro de uma sala de aula, a gente vai valorizar apenas aquelas crianças que são bons em determinadas disciplinas, né? Mas nós temos que ver abrir o leque e ver tudo o que nós podemos reproduzir, o que nós podemos valorizar nessas crianças. Que tem muitas questões que no dia a dia não são muito trabalhadas, que é a questão da criatividade, é a questão da espontaneidade. Aí, criando arte, a professora, a diretora é artista, então tem muita arte na escola. Tem muita arte. Porque muitas crianças, elas não vão muito bem na matemática, na língua portuguesa. E quando você começa a valorizar aquilo que ela consegue, as outras áreas, elas vão sendo destravadas. Certo. Entendeu? Uau, muito legal. Vida real agora, quais são os desafios que vocês enfrentam e como que Deus tem ajudado vocês nisso? Olha, são muitos desafios, porque ter uma escola é um desafio e tanto. Porque nós lidamos com famílias, com realidades, nós lidamos assim e é dia a dia, né? Então assim, cada criança tem uma história, cada criança tem uma dificuldade que precisa ser ajudada de uma certa forma, né? Então, qual que é o nosso objetivo? É ajudar essa família a ter harmonia. Então, assim, os desafios são esses. Quando vem uma criança na nossa mão e que a gente percebe que ela precisa de uma estrutura e os pais nos procuram. Então, assim, a gente tem procurado dar todo o apoio para que essa criança ela consiga viver plenamente. Certo. Ser livre de várias coisas, assim, dificuldade de aprendizagem, porque muitas vezes reflete na sala de aula a realidade do dia a dia. Então, assim, a gente sempre procura entender o que acontece com ela e ajudá-la, assim, chamando os pais, conversando. Às vezes a gente não consegue isso, a gente trabalha com a própria criança e a criança, ela é muito aberta para receber amor, né? Então, assim, quando ela percebe que ela pode errar, quando ela percebe que ela vai conseguir, mesmo as coisas não dando certo, ela vai conseguir, que a gente acredita que ela vai conseguir, ela muitas vezes, assim, olha, pouquíssimas vezes a gente não consegue atingir o objetivo. E ver que ela vai errar e continuar sendo amada. Sim, essa é uma chave maravilhosa. Sim. E assim, o que a gente vê? Que quando a gente trata as crianças dessa forma, elas reproduzem isso com as outras crianças. Então, assim, às vezes, não é tanto coisas aparentes na escola, mas assim, é o dia a dia, é o tratamento.
Então, eu tinha essa dificuldade de trabalhar assim, como uma escola cristã, porque eu não queria um título. Certo. Eu queria Isso uma é interessante. vida. Uhum. Então, assim, essa realidade existe, nós somos uma escola cristã, porém, eu quero que as pessoas sintam isso quando entrarem. Ok, não só o título, Não né? quero uma fachada, o objetivo não é esse, não é ter uma fachada só na disciplina lá de ensino religioso, não é isso. Eu quero assim que as pessoas entrem e percebam algo a mais, Uau, algo então diferente. elas não vão ser atraídas por um título, Não. por um nome, por um somos Não. isso, Não. mas elas vão ser atraídas pelo amor. Ah, gostei dessa Exatamente, estratégia. Gostei. Então, assim, as pessoas chegam e com o tempo elas percebem. Aí elas falam, nossa, vocês são diferentes. Eu falo, nós somos mesmo. O Espírito Santo mora aqui. Não, e eu gosto, né? Porque, olha, uma escola tem uma diretora assim, nessa paz, nessa tranquilidade. Fui visitar eles lá, falei, eu tava esperando uma gritaria, né? Com um monte de criança. Tenho 3, já sei que é bastante, né? Mas imagine tantas, né? Já tava esperando aquilo lá. Falei, nossa, que lugar pacífico. Não, Porque o Espírito Santo mesmo. habita ali. E é mesmo. Muito legal, muito gostoso, muito bom. E a gente quer a participação. Nós queremos que você nos mande os testemunhos, os comentários. Então procure Educação Real no Instagram, no Facebook, também estamos no YouTube. Você vai poder acompanhar o nosso programa. Nos procure, mande o seu recado e a gente quer a sua participação. Quais são as suas dúvidas? Você está tentando praticar alguma coisa que a gente está te inspirando aqui? Está dando certo? Não está dando? Está tendo ferramentas novas? Manda pra gente. A gente quer te ajudar, a gente quer, claro, sempre estar conectado com você, pai, mãe, professores. E agora eu quero chamar uma matéria muito especial, porque toda semana nós vamos trazer para vocês uma família real. É uma família que vai falar da realidade, da situação que eles viviam e da situação que eles estão hoje. E eles vão falar para vocês como que eles estão aplicando essa educação da realeza, que é o que a gente mais fala nesse programa. Como que eles estão colocando em prática um estilo de vida do reino de Deus. E eu quero agora que vocês conheçam essa família especial do Everton e da Tatiane. Olá, tudo bem? Meu nome é Everton, tenho 37 anos, sou empresário do setor financeiro e esta é minha linda família. Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiane, tenho 38 anos, sou casada com o Everton há 10 anos e agora nossas pequenas. Oi, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 9 anos. Oi, eu sou Ana Clara, tenho 6 anos. Nós somos casados há pouco mais de 10 anos. A nossa família, ela sempre foi uma família muito alegre, muito feliz. Porém, em alguns momentos a gente percebeu que a gente estava meio desconectado. Não sei se é exatamente essa palavra, mas algumas coisas não estavam no seu devido lugar, estava meio desorganizado. E foi aí que a gente começou a procurar algumas soluções. Nós fizemos daí o Educando a Maneira de Deus, porque a minha personalidade é bem forte, eu acabava focando a minha personalidade nas meninas. Então, às vezes eu gritava com elas, não tinha paciência com elas, eu sobrecarregava algumas coisas que elas precisavam fazer sobre mim, eu que fazia ao invés delas. E isso foi desgastando o nosso relacionamento, desgastando a nossa família, que até então era super alegre, super tranquila, só que no dia a dia faltava uma harmonia. Foi então que nós fizemos o Educando a Maneira de Deus e foi sensacional, porque lá nós aprendemos como lidar uma com as outras. A gente aprendeu a personalidade de cada uma, a gente aprendeu a linguagem de amor de cada uma. E para mim, como mãe, foi transformador, porque daí eu sabia que as duas, elas eram totalmente diferentes, eu tinha que ter um cuidado com elas totalmente diferente. Uma, eu tinha que dar mais tempo para ela, porque ela gostava mais desse tempo de qualidade. Já a outra, eu não precisava dar tanto tempo, mas eu poderia estar servindo ela bastante, porque a linguagem de amor dela era serviço. Então eu fazia
sempre eu tinha que me dividir para... Antes eu dava a educação como se elas fossem iguais. E depois disso eu comecei a dar a educação uma a uma. O que eu fazia para uma, nem sempre eu tinha que fazer para a outra. O que eu tinha que fazer para uma, a outra não se preocupava porque ela não se achava inferior nem superior à outra, porque sabiam, cada uma sabia a sua linguagem de amor. E isso para mim foi muito legal. A harmonia do lar mudou muito, porque a Ana Júlia, por exemplo, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. E ela ama estar com a gente. Então, o que eu faço? Todos os dias, quando a gente volta da escola, eu preparo uma mesa, a gente tem nosso tempo da mesa, eu preparo uma mesa bem bonita, bem legal, pra gente tomar um café bem gostoso, e daí converso com ela, como que foi o dia dela, o que aconteceu na escola, aí ela abre o coração dela, ou ela conta os testemunhos que aconteceram na escola, ou conta algumas coisas ruins que acabaram acontecendo. E da Ana Clara, eu falo pra ela, olha, a mamãe preparou essa mesa pra você, a mamãe deixou ela bem linda pra gente tomar um café, daí a gente espera o Everton chegar da loja, do trabalho, e nós sentamos na mesa e abrimos o nosso coração. E isso reflete o que elas transmitem para nós. Porque até então, antes de tudo isso, eu não tinha muita paciência. Então eu gritava, eu apertava elas. Na frente dos outros, eu disfarçava, mas não conseguia disfarçar o que elas estavam fazendo de errado. Eu já tentava culpá-las por alguma coisa errada que elas tinham feito, e a gente percebe que isso é ruim para elas, porque expõe elas. E com a linguagem de amor, eu sabendo isso, tendo paciência, a gente chega em casa e conversa, olha, hoje aconteceu isso, a mamãe não gostou, ou parabéns, vocês foram sensacionais, foi muito legal. Então tem esse retorno delas. É interessante também que foi algo muito transformador, principalmente para mim. Eu sempre fui uma pessoa que é muito alegre, divertida, e com elas, então, eu acabava deixando elas ultrapassarem alguns limites, né? Então, eu consegui conciliar isso muito bem, e assim, foi algo transformador na nossa vida. Olha aí que legal, uma chave para você, que é essas linguagens do amor. A Tatiane, ela foi bem vulnerável, ela foi bem aberta, contou algo que era muito ruim que acontecia na casa dela, mas olha que legal, ela percebeu que isso não era bom, que não fazia parte da família, que ela não precisava viver assim, e ela buscou ferramentas para mudar a atitude. E a linguagem do amor, eu tenho experimentado também isso em casa, tem feito tanta diferença, encher o tanquinho de amor da família inteira. Tem sido algo muito gostoso. Eu já tinha tido contato com esse livro há muito tempo, mas eu comecei a praticar intencionalmente, comecei a encher o tanquinho de amor dos meus filhos, na linguagem de cada um, de uma forma intencional, e foi tão gostoso ver como eles começaram a melhorar em todas as outras áreas, porque estavam com o tanque do amor cheio. E isso vem de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que a gente também orienta que você leia e estude, tem em todas as áreas, para casais, para filhos, para adolescentes, para crianças, e você começa a aprender essas 5 formas de manifestar, de dar e receber amor. E é muito poderoso. E eu queria saber agora da Miriam, qual que é a tua experiência com essas linguagens do amor também? Olha, eu conheci esse livro há muitos anos atrás, li, mas não coloquei em prática. E foi no começo desse ano, eu fiz um Educando com o Espírito Santo, e você citou o livro e citou as linguagens. E eu queria aplicar na minha casa. Só que meus filhos são adultos. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar disso com eles, assim? Porque eu queria mesmo praticar. Sim. E aí um dia eu estava na cozinha da minha casa sentada, olhei para aquela parede branca, falei, é você mesmo. Peguei umas folhas de papel sulfite, umas canetas coloridas, e eu escrevia 5 linguagens em folhas. Eu colei na cozinha, coloquei o nome de cada um, uma linha na frente, fiz os tanquinhos, eu desenhei tudo, assim, fiz uma parede. Fácil. E eu falei, deixa aí, vamos ver o que vai acontecer. E aí pus a mesa do café e eles acordaram, um de cada vez, eles vinham, olhavam para aquela parede. Que legal. E aí eles começaram a ler, e eu bem quietinha, né? Já com meu celular preparado. E cada um foi lá, escreveu o seu nome, descobriu a sua linguagem, identificou. E a gente conseguiu, tipo assim, alinhar.
Porque aí nós começamos a entender que cada um dá e recebe amor de formas diferentes e isso gera outras situações. Gera respeito, gera paciência, empatia e tantas outras coisas que às vezes a gente não entende o que a pessoa está querendo dizer, às vezes a gente não entende determinadas atitudes e eu percebi assim que dentro da minha casa deu super certo, porque eles começaram a se entender. E eu não precisei falar, eu não precisei fazer muita coisa, mas assim, surtiu um efeito muito legal em casa. Eu fiquei muito feliz. E aí você teve uma outra ideia. Tive outra ideia. A ideia foi levar isso para a escola. Porque eu queria colocar já essas linguagens na escola porque eu acho muito prático. Porém, eu não sabia como introduzir. E eu não queria direto para as crianças, porque eu nem sabia como fazer isso. E eu levei para as professoras. Cheguei, fui para o refeitório da escola, peguei toda a papelada, todas as canetas coloridas, fiz uma parede com as linguagens, desenhei os tanquinhos e fiz tudo direitinho. Coloquei uma prancheta com o nome de cada professor, deixei o espaço para eles colocarem a linguagem de cada um deles. Deixei lá, não falei nada. E o que eu comecei a observar é que cada professor chegava, eles liam, eles identificavam, eles começaram a escrever e a deixar, e cada professor foi entendendo a linguagem do outro, Uau, e todo legal. mundo foi se conectando, a gente começou assim, um movimento na escola relacionado a isso, sem muita fala. Ah, que legal. Né? E nesse mesmo refeitório, as crianças do período integral, elas tomavam café e almoçavam, e elas começaram a pedir para a professora, a gente quer isso também. A gente quer viver isso. E aí a professora pediu autorização, se podia ensiná-las. Eu falei, com certeza, aproveita tudo. E ela começou a ler com eles. Ela leu com eles tudo ali, na hora do café, na hora do almoço. E eles começaram a identificar a linguagem deles, de amor. E começaram a entender os outros. E aconteceu um fato que eu achei lindo demais. 2 irmãos, eu estou falando de crianças de 2 a 9 anos. Então, assim, são crianças... Essa idade. 2 irmãozinhos, um acho que tinha 4, o outro 8. E o irmão mais velho falou assim, olha, você tá vendo o que a gente fez ontem? A mãe fez a janta tão gostosa e você falou que não gostou da comida. Aí ele falou assim, você já imaginou se a linguagem dela for serviço? Aí eles combinaram que olha, fosse o que fosse o jantar, eles iam só elogiar a mãe. Ah, gostei dessa, hein? Gostei. E, assim, e aconteceram várias situações e a gente começou a perceber assim, o olhar das crianças entre elas, o olhar do professor para a criança. E isso foi, nossa, foi muito forte, porque isso ficou assim um mês pairando ali na escola. E aí eu tive uma outra ideia. Olha aí, ó, uma ideia puxa outra ideia. Amo isso, muito bom. Porque as crianças começaram a levar isso para casa. Eu falei, mas agora os pais precisam saber disso. Sim. Eu falei assim, até eu marcar uma reunião de pais e fazer isso, falei, eu preciso fazer uma coisa muito rápida, porque isso tem que aproveitar continuar. o momento. E era próximo ao Dia das Mães. Eu falei, o Dia das Mães serão as 5 linguagens do amor. Uau. E aí eu comecei a pensar como eu faria isso e estava meio em cima, porque a gente tinha outro plano. Eu falei, não, vai ser isso. E conversei com a minha irmã, com a Mércia. Falei, Mércia, a palestra para o Dia das Mães será as 5 linguagens do amor. Uau, e eu tentei, assim, sistematizar em pequenas frases um presente para que as crianças levassem para casa e dessem de presente para as mães e colocassem na geladeira. Um imã bem grandão. Um imã de geladeira, com as 5 linguagens. Porque eu pensei assim, se os pais aprenderem só na palestra, eles vão se esquecer. Tem que ser uma coisa diária para eles olharem, para eles praticarem. E assim, foi maravilhoso. Olha que legal. E aí tem as 5 linguagens do amor. Toda pessoa geralmente tem uma maneira principal de receber e demonstrar amor. Um tipo de combustível que enche o tanque do amor. Tá uma explicaçãozinha. Assim, foi bem... E aí tem qualidade resumido. de tempo, palavra de afirmação, presentes, atos de serviço, toque físico, que são as 5 linguagens, 5 formas. Sim. Muito legal. Aí fica bem visual. E fica na cozinha, onde todo mundo passa. Então, assim, foi uma coisa muito... Eu acho que foi, assim, um presente mesmo de Deus para nós. E a gente pôde passar isso para as famílias, né? Muito legal. E o que eu gosto das 5 linguagens do amor é enfatizar que não é só para encher o tanquinho da criança, do filho 1, 2 e 3, do filho 1. Tem que encher da família inteira. E a mãe tem que entender.
Sim. que também precisa estar com o tanquinho cheio. Então, o que nós estamos fazendo? Começamos a comunicar como que os nossos filhos podem encher o nosso tanquinho. Então, eu tenho falado, a mamãe ama quando você fala isso da mamãe. Aí, nossa, começa a me elogiar com tudo, né? Eles começam a entender o que faz diferença para mim. Isso é muito legal. É muito legal. É muito legal porque, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito acelerada, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas para os outros. Certo. E aí, meus filhos entenderam que é a minha maneira de demonstrar amor. Porque até então, parecia assim que eu só queria fazer coisas, mas na verdade eu estava amando, fazendo. E é uma dica de como você também recebe. Exatamente. E isso foi muito importante, porque eles entenderam que eu não estava só ocupada, né? Que quando eu estou lá fazendo as coisas, fazendo a comida, eu quero fazer tudo para eles, é demonstração de amor. Mas é um serviço que eu presto assim com a maior boa vontade. E é muito importante. E aí a gente pega essa chave, essa dica que a Miriam trouxe pra gente. Porque você prestar atenção como a outra pessoa, o que a outra pessoa faz, como que ela ama os outros, se ela serve, se ela quer estar um tempo junto, também é uma dica de como ela recebe. Então, aquela pessoa que faz muito serviço pra você, quem sabe você faz algo pra ela, ela vai se sentir muito mais amada do que você simplesmente dizer, uau, como você é legal, uau, como eu te amo. Às vezes a palavra para essa pessoa não comunica tanto o amor quanto um ato de serviço. Muito legal essa chave. Obrigada pela contribuição, Miriam, foi muito bom. Então você pode aplicar na escola, com os pais, de formas infinitas aí. Deixa a criatividade fluir, deixa o Espírito Santo te inspirar para a gente disseminar essa ideia aí de encher o tanquinho do amor um do outro. E agora eu quero convidar você a mergulhar um pouquinho mais nessa família. Então, todo programa a gente pega uma família, a gente vai até o fim com essa família do programa, porque eu vou tentando extrair o ouro, o melhor de cada um, o que eles já estão vivendo e que eu tenho achado extraordinário. E agora eu quero que vocês acompanhem um pouquinho de como que eles estão vivendo a cultura do reino dentro de casa, e isso está indo para fora de casa, e é algo que é uma realidade lá dentro que eles estão vendo acontecer para fora. Acompanhem a matéria. É bem gostoso quando a gente tem o Espírito Santo como nosso melhor amigo e companheiro, porque em todas as situações nós perguntamos para ele. Quando a gente acorda, elas se revestem, né? No quarto delas tem a armadura, então primeiro elas se revestem, elas oram, é a primeira coisa que elas fazem, e isso é uma cultura que a gente acabou adquirindo ao tempo. E depois que elas fazem isso, elas fazem o macaco delas, que são as responsabilidades delas, e depois a gente vai perguntando, então o que o Espírito Santo tem para hoje? E cada uma fala uma coisa, porque o Espírito Santo ele fala com elas individual. O que ele fala com uma, às vezes não fala com a outra da mesma forma, é uma forma diferente. E isso é gostoso, porque tudo que a gente faz, a gente tenta voltar para o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faria se ele estivesse aqui agora? Se ele ficaria feliz com essa situação? Ele não está feliz com essa situação? Como que tá? A gente sempre tem ele como nosso escudeiro, né? Foi uma mudança de atmosfera muito grande, né? É nítido para nós essa transformação, quando a gente realmente começa a inculcar nelas a cultura do reino, ensinar elas a falar com o Espírito Santo a todo momento, perguntar para o Espírito Santo a todo momento. Isso é o que a gente tem passado para elas, não só aqui dentro de casa, mas na rua também. Semana passada eu até tive uma experiência muito legal com a Ana Júlia. Ela foi trabalhar comigo e a gente acabou indo no shopping, fomos de a pé no shopping, e na volta tinha um casal de usuários na rua. Então eles nos pararam, pediram dinheiro para comida, e eu falei, Juju, vamos ali conversar com eles. E ali eu comecei a fazer algumas perguntas para eles, começamos a conversar com eles, e eu falei, a gente pode orar por vocês? Quando a gente começou a orar primeiro pela moça, ela desabou. Ela começou a chorar muito. Ela é conhecedora da palavra, não está desviada, está na rua, usando drogas. E depois o rapaz, a mesma coisa. Então os dois são cristãos e estavam naquela situação. E antes de sair, nós pegamos e demos um abraço neles. Então, assim, eles estavam muito sujos. E eles mesmos falaram, eu estou sujo, eu estou fedido.
Aí nós falamos para eles, não, vem aqui, eu quero te dar um abraço e sinta o abraço de Jesus, porque é Ele que está te abraçando agora. Esse é o amor que Ele tem por você, assim como Ele tem por mim. Muito bom, muito bom. E isso já me mostrou duas chaves aí. Primeiro, eles investindo na intimidade em casa, ouvir a voz do Espírito Santo em casa. E isso refletiu para fora de casa, estarem sensíveis ao que o Espírito Santo está fazendo fora, manifestando o amor fora. Eu gosto da frase que o amor se parece com alguma coisa. E ali eles abraçaram. Né? Essa foi a manifestação do amor. E eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa intimidade, se ouvir pode ser algo pessoal, pode ser algo que você tem vivido, em relação a esse relacionamento mesmo, dentro de casa, na cultura. Essa questão de ouvir o Espírito Santo é muito importante, mas a gente tem que exercitar. Porque parece uma coisa tão longe de nós, né? Mas ele está ali pertinho todo dia. E a gente tem que criar esse hábito de acordar de manhã, a primeira coisa, entender que o Espírito Santo está ali. Porque o nosso dia, ele muda, ele fica totalmente diferente. E eu acredito que quando a gente consegue fazer isso, as pessoas que caminham com a gente, elas querem isso também. Você tem como passar isso, né? Essa reportagem que a gente acabou de ver, que eles pararam na rua, isso é só quem tem o Espírito Santo. Porque uma pessoa comum vai fugir dessas pessoas, não vai demonstrar amor, né? Eu vivo isso, eu vivi isso a minha vida inteira. Eu vi meu pai fazendo isso e eu não entendia, né? Mas depois que eu comecei a caminhar mais e ter o Espírito Santo mais perto, ouvindo mais a voz, eu percebo assim que o olhar dele é diferente do nosso. Ele não tem distância, ele não tem preconceito. E quando você consegue viver isso, você consegue olhar para as pessoas e para as situações, você ouve o que o Espírito Santo tem para você e você consegue ter uma atitude diferente. E nós vamos agora acompanhar de novo mais um pouquinho dessa família real da semana que nós estamos acompanhando e tentando extrair o melhor dessa família. Então é uma família como a sua, uma família como de todos nós, e que está nos passando os segredinhos que eles têm descoberto e estão vivendo. Então assista mais um pouquinho que agora a gente quer ver como que essa cultura de dentro de casa começa a se expandir e vai para fora. Experiências de quem entra na nossa casa começa a experimentar coisas. Quando a gente vai para a rua, a gente leva essa cultura do reino, essa presença do Espírito Santo para fora. Acompanhe mais um pouquinho da família real dessa semana. Então, nós tivemos uma experiência muito legal aqui em casa. Nós estávamos fazendo uma reforma e veio um rapaz aqui e começou a fazer a reforma. Ele estava mexendo na parede. E a Juju, ela tem a mania de fazer desenhos proféticos. É uma cultura já dela. E ela começou a fazer alguns desenhos proféticos. E um em específico que ela desenhou, ela falou assim, mamãe, eu posso entregar esse para o rapaz que está fazendo a reforma? Eu falei, pode entregar. E quando ela entregou esse desenho para o rapaz, ele ficou assim, abismado com o desenho. E como ele estava no andar de cima, ele desceu, aí ele foi lá fora de casa, ele voltou, subiu, daí ele desceu novamente, ele ficou assim, sem saber o que fazer. E daí ele pegou o desenho, guardou na mochila dele, e nós tínhamos um compromisso e saímos de casa. E quando o Everton chegou... E quando eu cheguei, ele estava trabalhando ali, eu comecei a conversar com ele e ele contou o que tinha acontecido. Né? Ele contou tudo o que tinha acontecido, que a Ana Júlia foi usada para falar com ele através daquele desenho. Foi então que eu comecei a conversar com ele, conheci um pouco da história dele e naquele momento eu perguntei para ele, você já aceitou Jesus? Ele falou que não, que a mãe dele era evangélica, mas ele nunca tinha aceitado Jesus. Então, naquele momento, nós fizemos uma oração e ele aceitou Jesus naquele momento. Assim, foi algo extraordinário. E isso é constante nas nossas vidas. Quando a gente sai, que a gente vai num shopping, vai passear em algum lugar, nós sempre perguntamos alguma coisa para o Espírito Santo. O que ele tem para nós hoje? O que ele tem para as pessoas que vão estar com a gente? E é bem gostoso porque nós temos um outro exemplo também da Ana Clara, que nós fomos num shopping e ela tinha pego uma florzinha pequenininha na rua e levou no shopping. E nós estávamos na praça de alimentação e de repente ela viu uma mulher e falou assim, mãe, eu vou entregar essa flor para essa mulher.
E ela foi, a mulher estava na frente da vitrine e entregou e falou assim, Deus te abençoe. E essa mulher que recebeu essa flor, ela estava procurando a mãe dessa criança. E eu estava um pouquinho distante, mas ela veio e falou assim, você é a mãe dela? Eu falei, sim. Daí ela falou assim, você sabia que era isso que eu precisava hoje? Isso foi resposta de Deus para minha vida. Eu estava tão triste. E ela, uma simples criança, me entregou essa flor e disse, Deus te abençoe. Então, para mim, foi um marco na minha história. Em Deuteronômio 6, começando aqui no versículo 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Então, isso que a gente tem tentado fazer, ensinado elas a todo momento, a todo instante. A gente tem feito a leitura da Bíblia com elas, a oração diária, e até foi ontem, eu estava conversando com elas lá no quarto, um pouquinho antes da gente fazer a devocional, e eu perguntei, Ana Clara, o que você sente quando o papai e a mamãe está lendo a Bíblia e orando com vocês? A Ana Clara falou, eu sinto o amor de Jesus. E eu fiz a mesma pergunta para a Ana Júlia e ela falou, papai, eu sinto segurança. Então, é exatamente isso que Deus nos passa. Ele nos passa o amor dele a todo instante e a segurança dele. Então, mais experiência aí dentro de casa, eu quero comentar aqui com a Miriam. É muito legal, ela citou de estar desenhando algo, a filha desenhar algo e aquele desenho impactar uma vida. Como que acontece isso, Miriam? Explica para nós. Olha, na verdade, assim, eu trabalho com desenho há muitos anos. E o desenho infantil, ele é muito impactante. E o desenho infantil com o Espírito Santo, ele é uma bomba. É porque se as pessoas entendessem a linguagem do desenho da criança, as pessoas teriam um outro olhar para esse material, que eu acho que é um material riquíssimo. E com o Espírito Santo trabalhando na vida dessa criança e ela presenteando pessoas com esses desenhos, é de causar impacto mesmo. Então a história que ela contou, eu acredito que tenha mudado a vida desse rapaz. Por quê? Porque o desenho da criança é uma continuidade dela, é uma continuação dela. Então ela se expressa através de linhas, através de formas. E o que acontece é que ela consegue expor o que ela não consegue dizer. Então, nesse caso do desenho, desenhando com o Espírito Santo, ele faz uma diferença incrível, porque a criança, ela está conectada e ela vai desenhando aquilo que o Espírito Santo tem colocado na mente dela. E ela vai trazendo para o papel, por quê? Porque ele quer usar aquilo para falar com alguém. Certo. Então, assim, eu acho que eu sempre falo para os pais da escola, para os pais amigos, assim, guardem tudo que a criança produz. Guarda tudo. Eu tenho tudo guardado. Tudo mesmo. Por quê? Porque o desenho fala. Certo. E ele fala o tempo todo. Então é muito importante esse olhar, porque é uma linguagem. E aí a outra experiência que eles narram ali é muito legal, porque a filha estava no shopping e de repente pegou uma florzinha simples, na simplicidade de criança, foi e entregou para uma pessoa. E era o que a pessoa precisava ouvir, era um Deus te ama. Era algo tão simples e foi tão poderoso vindo de uma criança. Sim. E isso é muito legal de começar a ver essa vida sendo cultura mesmo no dia a dia. E a mãe também, uau, entrando junto, né? Sim, é porque é importante os pais apoiarem essas atitudes, porque a gente tem a cultura de segurar, de não deixar, mas assim, amor é para ser liberado, né? É para ser dado, é para ser distribuído. Eu achei muito interessante essa história que ela contou. E agora nós vamos para o próximo quadro, que é o quadro Modo Empoderar. Todas as semanas que a gente tiver experiências com isso, nós vamos trazer para você. A ideia do Modo Empoderar é o quê? Você, como pai, como educador,
pode ativar o seu modo empoderar e começar a empoderar a sua criança para ela crescer sozinha, para ela começar a se desenvolver, não a gente dando a força, nós temos sendo a força e o canal, mas a criança sozinha. E esse exemplo também da família da Tatiane e do Everton eu achei muito legal e é uma forma de empoderar a sua criança ao ouvir a voz do Criador. Olha só a estratégia que ela tem usado, que legal! Também eu estou tentando fazer a cultura do reino com que as meninas aprendam a realmente perguntar coisas para o Espírito Santo. Antes eu perguntava junto com elas e falava, vamos perguntar para o Espírito Santo isso, e a gente perguntava. Hoje eu falo para elas perguntarem para o Espírito Santo, e isso é um encorajamento, é um empoderamento que eu estou manifestando sobre a vida delas, porque ao invés de eu perguntar para o Espírito Santo, eu falo para elas perguntarem, e isso para elas é bem gostoso porque são experiências delas com o Espírito Santo. E elas perguntam para o Espírito Santo, elas ouvem a voz de Deus, normalmente elas não ouvem audivelmente, é um pensamento que está sobre a mente delas, é uma visão que Deus coloca no coraçãozinho delas, através de sonho que o Espírito Santo fala com elas. Uma coisa bem legal também, que quando acontece delas perderem alguma coisa dentro de casa, normalmente elas ficam, mãe, onde que está isso? Mãe, onde que está aquilo? E a gente ficava procurando. Hoje, nós perguntamos para o Espírito Santo e é bem legal, porque tem coisas que a gente pergunta e o Espírito Santo dá até uma caça ao tesouro, porque a gente vai procurando e na hora que a gente pergunta para o Espírito Santo, ele nos mostra. E é bem legal essa dinâmica de perguntar as coisas para o Espírito Santo. Onde estão as coisas? E essa é uma ferramenta preciosa para você começar a estimular os seus filhos a perguntar, porque todos nós podemos ouvir e o Criador está falando todo o tempo. Isso é muito desafiador, mas é muito prático e é muito simples. E é para isso que a gente foi criado, né, Miriam? É verdade. Eu achava que para ouvir a voz de Deus ia abrir o céu e cair um raio e abrir a terra e fazer um barulho. E na verdade ele é tão suave, né? Ele fala o tempo todo e a gente confunde. A nossa voz é tão parecida com a voz dele, né? Que a gente confunde. A gente acha que são pensamentos e é Deus falando, né? É o Espírito Santo falando o tempo todo. A gente pode incentivar as crianças a testarem. E é isso mesmo, você tem que ensinar, você tem que falar para eles perguntarem, dar o tempo deles ouvirem, né? Porque senão fica também uma coisa muito rápida. E é uma questão mesmo assim de criar uma cultura mesmo, de falar com Deus e ouvir. Não só fazer oração, Jesus, não. Amém, vou embora. É. Conversar, Exatamente. Interagir. Isso é possível para a criança. É muito melhor a intimidade do que uma religiosidade. Exatamente. Né? Isso tem que ser ensinado. Né? Isso tem que ser ensinado, tem que ser praticado. Isso tem que ser aquela coisa do dia a dia, dentro de casa, na escola. Isso tem que ser mostrado mesmo para ela, né? E agora eu quero que vocês acompanhem o fruto disso. Então, a mãe está empoderando a criança a ouvir o Espírito Santo, incentivando a criança a ouvir, sem medo de não ouvir, para testar, para tentar fluir nisso, ouvir o Espírito. E agora eu quero que você escute a própria criança. No nosso quadro, A Criança Tem Voz. Olha só. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 9 anos e Deus fala comigo através de quando eu tô desenhando. Eu tô desenhando e daí Deus fala, isso é tal coisa, isso é pra tal pessoa. E daí eu entrego e um dia eu tava em um restaurante, aí a gente tinha desenho, aí eu e a Clarinha a gente desenhou e eu dei para uma moça que trabalhava no restaurante e ela adorou. Aí depois eu fui de novo e daí eu fiz outro desenho para ela e ela ficou bem feliz. Quando eu tô dormindo, quando eu tô pensando em alguma coisa, ele fala comigo. Quando eu pergunto alguma coisa pra ele, ele sempre me responde e através de imagens também. Quando eu pergunto pro Espírito Santo o que eu sou pra ele me fala que eu tenho alegria, eu sou corajosa, eu sou amável, eu sou carinhosa, eu sou vitoriosa,
eu tenho todos os frutos do Espírito. Eu estava em uma igreja e daí tinha uma mulher orando por outra. Daí o Espírito Santo me falou a palavra perdão e eu falei no ouvido da moça que estava orando. Daí ela falou para aquela pessoa e assim Deus fala comigo também. Muito bom ver que a criança tem voz, ela pode escutar, ela pode falar e ela pode trazer o céu para essa terra, né, Miriam? A gente tem visto isso muito real acontecer. Temos visto. Eu percebo que a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo. Muitos adultos desenham como crianças, porque eles pararam de desenhar. Então, eu quero incentivar a todos, aos pais, deixarem as crianças desenharem, aos adultos que querem desenhar. Por quê? Porque é uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta riquíssima que vai trazer paz, vai trazer alegria para você que desenha e para os outros que vão receber. E fica claro aí que Deus fala através de desenhos, Ele pode usar qualquer coisa para falar. E eu gosto muito da frase que diz que toda criança é uma artista, até que alguém fale o contrário. E ela passa a acreditar que ela não é uma artista. E aí o que ela acredita é o que ela vai viver. Então nós temos que ter esse cuidado com os nossos filhos e incentivar que eles realmente deixem fluir essa criatividade. Porque exatamente. Criatividade faz parte do reino. Nosso pai não é o Criador? É o Criador. É verdade. Então, nós podemos sim criar e trazer coisas e formas e deixar que o amor dele possa influenciar a nossa cultura. Sim, ele é a nossa maior inspiração, porque ele é o Criador. Então, vem aí o quadro Na Estante. E hoje o que eu estou trazendo para vocês é uma dica de um livro maravilhoso, chamado Os Improváveis. Ele é fresquinho, saiu há pouco, foi lançado há pouco. Deus não procura por estrelas, Ele escolheu você. Esse livro fala da história de Bezalel. E aqui o subtítulo diz: Obediência, a ponte entre o céu e a terra. Por muito tempo eu fiquei atrás de livros para falar com os meus filhos de uma realidade mais focada no Novo Testamento, na nova criatura, livros que trouxessem algo para as minhas crianças com princípios, valores. E eu tenho encontrado esses livros e é isso que eu vou trazer para você toda semana. E quem está comigo é o autor deste livro. Então, Fábio Lugarini, muito obrigada pela tua presença. O Fábio, ele é uma pessoa multifuncional, ele é engenheiro mecânico, ele é pastor de uma igreja. O Fábio é esposo da Mariana Lugarini, que já esteve conosco, é a nossa comentarista aqui fixa no nosso programa Educação Real. O Fábio tem 2 filhas lindas, que é a Lara e a Olivia. E ele faz tantas outras coisas e agora resolveu escrever livros. E eu amei, porque eu participei lendo esse livro, ajudando na edição desse livro, trouxe meus filhos para ler. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? E o resultado, quando as crianças estavam lendo isso, foi maravilhoso e é isso que a gente vai trazer para vocês. Fábio, muito obrigada pela tua presença conosco. E eu quero saber da onde essa ideia. Como é que Deus falou com você? Da onde que surgiu essa ideia de trazer esse personagem da palavra, o Bezalel, para trazer algo tão importante para as nossas crianças? Eu que agradeço o convite, Gisá. É muito bom estar aqui com cada um de vocês. E a história dos Improváveis começou há anos atrás, quando Deus me mostrou o personagem Bezalel. Ele é o primeiro personagem dessa série de 7 livros que nós estamos escrevendo. O primeiro, Bezalel, na sequência vem Epêneto, vem Joana e outros mais. Mas o que Deus colocou no meu coração é que tudo que Ele faz é perfeito, mesmo quando não é percebido pelos homens. Ainda assim, Deus ele vê muito valor em nós. Eu me vejo como um improvável. Eu sei de onde Deus me tirou, o que Ele fez na minha vida. E quando eu percebo alguns personagens na Bíblia como a minha história, eu posso ver que para Deus tudo realmente é possível. Bezalel, ele foi o primeiro dessa série e há cerca de 8 anos atrás Deus chamou a minha atenção através da vida desse homem. Que muito pouco se sabe, muito pouco se conhece a respeito dele, mas foi um homem que teve uma experiência única. Depois que Moisés viu que Deus tinha gerado no céu e disse para ele: veja, Moisés, o que eu estou fazendo no céu e reproduza sobre a terra, a Bíblia mostra em Êxodo 35, 36 que
Moisés começou a procurar aqueles que iriam somar com ele para fazer o modelo do céu vir para a terra. E está escrito que Deus chamou Bezalel pelo seu nome. E através de Bezalel, Deus manifestou a sua presença através de uma capacitação sobrenatural do seu espírito. Bezalel foi obediente em tudo que Deus havia orientado e ele começou a construir o tão conhecido tabernáculo de Moisés na face da terra. E dentre os elementos do tabernáculo nós podemos ver a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, um elemento que nós sabemos que representava, manifestava a presença de Deus no meio do povo. Bezalel, um improvável aos olhos humanos, mas não improvável aos olhos de Deus, ele não apenas pôde tocar na Arca da Aliança, não apenas pôde tocar na presença de Deus, como foi ele quem construiu a Arca da Aliança. Então esse é o primeiro aspecto que me chama a atenção na vida de Bezalel. Ele foi chamado por Deus, ele foi cheio do seu espírito, ele foi obediente em tudo que Deus havia ordenado. E ele não pôde apenas tocar na presença de Deus, mas em tudo que ele fazia, ele manifestava a presença de Deus. Isso me marcou muito nesse livro, essa questão de que Moisés teve a informação do céu, mas sozinho ele não ia conseguir cumprir, ele precisava de um Bezalel. Né? E não existe um mais importante e um menos importante no reino. E as crianças lendo isso, elas começaram a entender isso. Uau, a minha obediência pode trazer o céu para a terra de uma forma tangível, prática. Fazer acontecer. Né? E olha que importante, olha que coisa maravilhosa, é um entendimento que eu vejo da obediência, além do obedecer por ter que obedecer. Né? Uma obediência que vai trazer a realidade do céu para essa terra. Eu acho fenomenal. E como que você usou essa história para trazer para a criança? Porque para a gente, né, falar para os adultos é uma linguagem. Sim. E para a criança, qual foi a ideia? Quais são os elementos? O que vocês trabalharam nisso? A inspiração, ela parte exatamente do que você comentou no início, né, do programa aqui desse bloco. Desde pequenas, as minhas filhas, elas ouvem eu contar histórias para elas todas as noites. E eu busco sempre alguns materiais nas livrarias evangélicas e quando eu percebi, não existiam tantos materiais diversificados. E eu comecei a associar aquilo que Deus estava colocando no meu coração a respeito dos improváveis, a respeito de tantos homens e mulheres da palavra de Deus que não são tão conhecidos, mas têm um valor extremamente importante para o reino. E eu comecei a pensar, por que minhas filhas não podem conhecer esses homens e mulheres da mesma maneira que eu conheço? E percebendo que há muitos materiais tão conhecidos, mas tão repetitivos, Deus colocou no meu coração a intenção de gerar algo novo. E percebendo o que elas gostavam de ler, percebendo o que realmente ministrava no coração delas, o que edificava a vida delas, né, o que trazia elas para um melhor conhecimento, eu comecei a rascunhar um pouco a história de Bezalel para contar para as minhas filhas antes delas dormirem. Não só a de Bezalel, mas a de Epêneto, a de Joana. Então começou com um desejo de trazer essa cultura do reino para dentro de casa. Trazer esse aspecto de que nós não apenas podemos ser conhecidos por Deus, mas nós podemos manifestar Deus através de cada momento em família, através de cada reflexão juntos. E isso começou a gerar no meu coração o desejo de não apenas reproduzir isso dentro de casa, mas para que cada família, cada pai, cada mãe possa compartilhar com seus filhos algo novo, algo que está disponível, algo que é acessível e tão pouco se conhece, mas é um aspecto tão importante do reino para nós vivermos como adultos, como cristãos, mas também trazermos isso para dentro de casa. Então a minha intenção, aquilo que Deus gerou no meu coração é, em primeiro lugar, abençoar a minha casa, mas também compartilhar com aqueles que estão à nossa volta, né? Aí a criança vai ficando curiosa para entender e aí pode perguntar para o pai, né, também. Então é algo que você pode fazer à noite com a criança, você pode ler durante o dia. E me chamou muito a atenção porque ele usou as filhas de cobaias para começar a pegar a linguagem, né, e eu na revisão usei meu filho. Então eu mostrava, fiz ele ler comigo, ler primeiro sozinho, vi o que ele estava pegando da história, né? Aí a gente foi vendo que ele pegava e chegou numa parte
que chega exatamente na chave, né? A obediência é a ponte entre o céu e a terra, porque o Bezalel foi obediente, né? Ele percebeu que ele podia fazer alguma coisa e ele fez, né? Ele obedeceu. E foi muito legal porque chega nessa página aqui, que aparece a ponte. E aí eu não falei nada pro meu filho dos elementos, nada, né? Do que tinha sido feito. E ele olhou isso aqui e falou, uau, mamãe, a ponte é vermelha. A ponte é vermelha. É o sangue de Jesus. Ele já fez uma referência com o sangue de Jesus, sim, né? Como Jesus também é a ponte, então ele foi além, né? E eu falei, uau, e ele não esquece, toda vez que ele vê, ele fala, ó, a ponte vermelha, a ponte, o sangue de Jesus. Não sei qual foi a intenção, se era isso mesmo, né? Mas olha que gostoso, deixar a criança fluir nisso. Mas nesse aspecto, a intenção de colocar a ponte vermelha é exatamente essa, é arremeter a Jesus, né? É trazer Jesus para dentro do aspecto familiar, educacional, porque Bezalel, ele apesar de ser um dos improváveis, ele cumpre exatamente o modelo de Jesus na face da terra. Certo. Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência fez com que o próprio Cristo fosse conduzido ao seu propósito. Da mesma maneira, Paulo ele diz, eu jamais fui desobediente à visão celestial. Obediência também fez com que Paulo manifestasse milagres extraordinários. E Bezalel, para mim, é o terceiro exemplo na Bíblia. Uau. Jesus é o primeiro, Paulo o segundo, Bezalel é o terceiro, porque os três têm uma característica única, eles foram obedientes até o fim. E a obediência, a obediência a Deus, ela sempre vai manifestar o reino dos céus na face da terra. Independente se em algum momento você pensa que a tua fé ela ainda não alcançou algum nível, a obediência ela te conduz até lá. Certo. Ela sempre vai te conduzir no caminho certo, ela sempre vai te conduzir a manifestar, às vezes tomando alguns riscos, assumindo alguns riscos, mas ela sempre vai te conduzir a manifestar o reino. E eu achei muito legal a ideia. Aqui você vai ler a história com a criança e sempre vai ter uma declaração. Em algumas páginas tem os versículos, as referências, que você também pode ler no extra. E aí vai ter algumas declarações aqui nessa parte daqui. Eu achei muito legal porque a criança diz, eu declaro, eu sou obediente a Deus e isto é maravilhoso. É muito bom obedecer a Deus. Então a criança começa a declarar quem ela é, né? O que é a obediência. Então isso tem, durante o livro aqui, vai aparecendo essas declarações para a criança interagir e já colocar em prática, com a voz dela, declarar uma verdade. Isso. E a intenção é que os pais pratiquem isso com as crianças. Certo. Porque esse livro, apesar de ser um livro infantil, é um livro que foi gerado no coração de Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. É para o adulto, é para o idoso, é para a criança, é para qualquer pessoa. Então, é muito importante, vai ser muito prazeroso para cada pai, para cada mãe, ler esse livro com seus filhos e declarar, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que sai da nossa boca tem poder. Então as declarações, elas são também uma maneira prática da gente manifestar o poder de Deus enquanto a gente estiver praticando a leitura. Um detalhe importante que hoje mesmo eu recebi um testemunho fresquinho desse pedaço do livro, né, onde mostra... Mas o que será que Bezalel estava fazendo quando Deus o chamou? Nós não sabemos, a Bíblia não diz o que Bezalel estava fazendo. Não diz se ele estava brincando, não diz se ele estava jejuando, não diz se ele estava orando, se ele estava dormindo. E essa é a essência do poder de Deus. Independente daquilo que você estiver fazendo, Deus ele sempre te chama pelo nome. E o testemunho que eu recebi hoje foi exatamente esse. O filho dizendo para o pai, pai, independente daquilo que eu estou fazendo, eu sei que hoje Deus está me chamando pelo meu nome e eu quero obedecê-lo. Que legal. Então, essa é a essência que nós queremos trazer no contexto familiar, nas igrejas, nas escolas. Eu posso compartilhar que até mesmo nas empresas Bezalel tem sido uma referência. Que legal. Na empresa que eu trabalho, até mesmo no momento de planejamento estratégico. Muitos têm visto Bezalel como um modelo de geração de ideias, de geração de estratégias para uma área de negócio. Era um projeto grandioso, era realmente um projeto grandioso. Sem dúvida, é eterno. Um projeto eterno que não perecerá, ele permanecerá para sempre. Né? O tabernáculo de Moisés, hoje nós sabemos que o tabernáculo de Deus é o próprio Cristo. Nele habita a presença onipotente de Deus.
Mas Bezalel ele foi o primeiro a reproduzir isso na face da terra. E é assim que nós podemos fazer em cada área da nossa vida, seja ela na família, no ministério ou na área E profissional. aí você vê no livro, né? O que será que ele estava fazendo quando Deus o chamou? Aí tem a imagenzinha dele, como você pode ver. Estava estudando, brincando, dormindo, orando. Então é bem a linguagem para que as crianças compreendam. Muito legal esse projeto, parabéns pela iniciativa, ousadia, né, de com tantos projetos ainda pensar nessa área tão importante que é as nossas crianças e a educação delas. Então aqui está a nossa dica para você, Os Improváveis, e eu quero aproveitar, claro, o pastor Fábio Lugarini aqui para a gente fazer essa última parte do nosso bloco sobre o que a gente mais fala nesse programa, que é a cultura do reino. Então, o que a gente quer sempre trazer para você? Não é a cultura de uma igreja, a igreja do pastor Fábio, a igreja que eu estou, a igreja, né, que a Miriam está. Não é isso que a gente quer. A gente quer falar de uma cultura do reino, que é aplicada em todas as denominações, né? Que ela é maravilhosa, tem princípios maravilhosos, virtudes maravilhosas. E eu queria que o Fábio falasse para vocês um pouco dessa questão de como é que é viver esse estilo de vida. Como é que é viver a cultura do reino na comunidade, na própria igreja que vocês estão pastoreando, como tem sido a experiência de vocês de trazer esse estilo de vida, essa cultura do reino mesmo, da realeza, para tanto o Ministério Infantil, mas a própria igreja. Como é que tem sido isso? Sim. Na verdade, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que é uma cultura, né? Ela é permanente, é uma jornada, precisa de perseverança. Muitas vezes os resultados não são rápidos, imediatos, mas são permanentes, são eternos. Então requer realmente uma atenção especial. E nós precisamos olhar para o contexto da Palavra de Deus e perceber que o Novo Testamento, talvez um dos mais mencionados temas, seja a respeito do estabelecimento do reino. O reino ele veio para ficar. Quando nós clamamos pela presença de Deus, isso que nós temos gerado na igreja, nós buscamos a presença de Deus, nós temos que entender que a presença de Deus ela traz mudança. Quando o povo, né, de Israel, os judeus, eles clamavam para que o Messias ele chegasse, ele viesse, e quando Jesus chegou, ele trouxe uma nova mentalidade. João Batista ele anunciava dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, e Jesus ele chegou estabelecendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E essa palavra arrependimento, nós sabemos que é metanoia, mudança de mentalidade. É como se Jesus chegasse da mesma maneira que um exército, quando vai tomar uma nação, ele chega, ele estabelece, né, o seu governo ali, ele invade aquela terra, ele finca a sua bandeira e ele anuncia: a partir de agora o comando mudou, o governo mudou. É outro reino, há um novo governo, e a partir de agora a cultura ela é nova também. Né? A cultura dessa terra, a cultura desse mundo, ela está passando, a partir de agora estamos estabelecendo algo novo. Jesus ele chegou estabelecendo um novo reino, um novo padrão, que não é terreno, é celestial. Então, ele é tentado no deserto, depois ele começa a passar pelos discípulos dizendo: deixem suas redes, né? Abandonem as suas redes, pois agora eu farei de vocês pescadores de homens. Ele não está dizendo que aquilo que eles estavam fazendo era errado, mas ele começa a dizer para eles: a partir de agora o padrão é outro. Vocês vão focar não apenas no que é terreno, não apenas no que é perecível, mas vocês vão focar naquilo que tem importância para mim, naquilo que tem valor para mim, naquilo que é eterno. Então eu farei de vocês pescadores de homens. E assim por diante, no Evangelho de Mateus, você pode acompanhar desde o capítulo 4 em diante, que Jesus ele começa a trazer uma nova mentalidade. Antes vocês diziam que vocês podiam amar os seus amigos e odiar os seus inimigos, mas no céu não é assim. Vai quebrando os padrões, né? No céu, eu vos digo, amem os seus amigos, orem pelos seus inimigos, perdoem aqueles que vos ofenderam. Então Jesus ele começa a trazer um novo padrão. Antes vocês diziam que poderiam, que não deveriam adulterar, mas hoje eu digo que o padrão é outro. Hoje, até se você olhar para uma mulher com os olhos de uma intenção
pura, no seu coração você já adulterou com ela. Então o padrão ele começa vai além. a mudar. E como igreja, como família, nós temos dito o seguinte: tudo que Deus tem, eu quero. Como família, como os improváveis, ou como até mesmo uma igreja que de repente está começando. Eu costumo cantar a música que a Olivia ela ama. A tua menor. A minha menor. Ela diz, meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Então nós sabemos que Deus ele não tem limites, ele não tem máximo. E há uma sede, há um desejo sempre de experimentar o novo de Deus, porque se Ele tem mais, nós queremos mais dEle. E essa cultura do reino, cultura de honra, cultura, enfim, da identidade de Cristo, né, nas nossas vidas, demonstra que se Jesus ele tem poder para curar, nós também queremos a cura. Se Jesus ele honrava todos por onde ele passava, nós também queremos honrar. Tudo aquilo que ele faz, nós queremos reproduzir. A Bíblia diz que o filho faz o que vê o pai fazer. Então nós estamos atentos ao que Deus está fazendo e nós queremos reproduzir tudo aquilo que nós percebemos que ele tem feito. Na jornada de vocês, você pode contar como que você faz de forma prática com as crianças em casa? Como é que vocês trabalham isso de renovação da mente mesmo, de pensar diferente, de pensar como reino, né, como filhas do rei? Como que vocês fazem isso no dia a dia, na vida de vocês? Tá. Acho que o primeiro ponto independente das opções que elas tenham, a primeira sempre é a oração. Então, às vezes está com dor de cabeça, às vezes bateu e se machucou. Então, a primeira opção que nós temos incentivado elas é a oração. Orem por cura, orem uma pela outra. A declaração nas noites, né, antes de dormir, nós sempre temos feito. O que Deus fez hoje na sua vida? Vamos resgatar um pouquinho daquilo que Deus fez. Vamos olhar para aquilo que Ele está fazendo e vamos lembrar o que Ele fez hoje. Poxa, hoje Deus me usou para abraçar um amiguinho que estava chorando. Deus me usou para agradecer pelo alimento. Uma pessoa, né, virou o rosto para mim e eu sei que Deus ele nunca vira o rosto para mim. Então a gente busca resgatar um pouco daquilo que Deus tem falado conosco, tem feito nas nossas vidas, e isso para dentro de casa tem sido cada vez mais uma realidade, né? Nós vemos as meninas hoje, tanto em casa quanto na igreja, orando para que Deus ele venha como uma onda, para que ele venha como um furacão e que ele derrube Satanás em todas as áreas da sociedade, né? Então nós percebemos que elas têm reconhecido que todo poder pertence a Deus, e se todo poder pertence a Deus, não resta nenhum para Satanás, né? Então isso nós temos não dá mais espaço. estimulado, nós temos estimulado e obviamente, né, esses dias a gente estava num parque e olhamos para uma árvore e eu perguntei para Lara, você quer subir na árvore? Ela falou, claro papai, eu quero sim, mas você vai primeiro. Eu, óbvio, vou primeiro. Então eu subi na árvore, lá em cima da árvore eu olhava para baixo e ela queria subir junto comigo. E eu percebo que é assim também no dia a dia, no estilo de vida com Deus. Os nossos filhos, eles querem subir mais alto. Mas cabe a nós, pais, subir primeiro. Alcançar esse nível. E eu quero encorajar você, pai, você, mãe, você, professor, você, pastor, você, líder de ministério, a buscar mais de Deus, porque Ele sempre tem mais. A palavra de Deus diz que nós podemos sonhar e sonhar alto, mas os sonhos de Deus, eles sempre vão mais alto. Nós podemos planejar coisas a longa distância, mas a palavra de Deus diz que os planos dele são ainda mais longos que os nossos. Então eu quero te encorajar e te incentivar a buscar Deus com muito mais intensidade nesses dias. E as crianças, elas vão te acompanhar, elas vão ver como elas podem alcançar esse mesmo estilo de vida, essa mesma intensidade que você tem alcançado em Deus através do teu exemplo. Uau, muito bom. Obrigada, então, pastor Fábio Lugarini, engenheiro mecânico, autor de livro infantil agora, Os Improváveis, e vem mais aí pela frente, mais personagens. Aguardamos para trazer para o pessoal de casa. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. E nós estamos chegando ao fim, mas você volta. Vou chamar você mais vezes aqui. Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa.
Muito obrigada pela sua companhia. Semana que vem a gente vem aí com surpresas para você. Você vai cada dia ficar mais inspirado e esse é o nosso objetivo. Tudo que a gente está mostrando aqui, que a gente está trazendo exemplos de pessoas que estão vivendo coisas, está disponível para você. Não é só para um, para outro, porque é pastor. Não, não existe o iluminado mais, né? Isso é uma realidade velha e você tem livre acesso, a sua família tem livre acesso. E nós queremos, como programa Educação Real, que você viva a cultura do reino, não só de ouvir falar, que você realmente viva na sua casa e que você tenha o fruto do Espírito na tua casa. Paz, mansidão, alegria. A gente quer tudo que está disponível aí dentro da sua casa. Não se conforme com os padrões desse mundo. Renove a sua mente e passe a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Pai aí na sua casa, na educação dos seus filhos ou na sua escola, aonde você está. Muito obrigada pela sua companhia e agora eu tenho uma surpresa. Vocês perceberam durante o programa que alguma coisa estava se formando atrás do pastor Fábio Lugarini e era a Miriam, a nossa entrevistada do programa também, pintando e fazendo essa obra. E Miriam, antes da gente encerrar, eu queria que você dissesse o que você fez aí, o que você foi inspirada a fazer pra gente. Eu fui inspirada pelo olhar, aquele olhar que está sobre nós todos os dias e vai estar até a consumação dos séculos. Uau. Que às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente até pode se esquecer, mas ele não deixa de nos olhar. Muito bom. E a gente vai dar esse quadro de presente para você nas nossas redes sociais. Nós vamos fazer um sorteio depois do programa, então fique ligado, daqui a pouquinho tá entrando o post aí, você pode receber na sua casa ou vir buscar conosco aqui esse quadro maravilhoso para que você tenha essa verdade. Miriam, tem alguma palavra sobre esse quadro? Tem, Apocalipse. Então vamos ler, porque Apocalipse 4, vai ser a palavra para você que vai receber isso, hein? Apocalipse 4, versículo 1 diz: Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para cá e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Uau, muito bom. Então com isso nós encerramos o nosso programa. Tem alguém te vendo todo o tempo, ele não tira os olhos de você. Muito obrigada pela companhia, até o próximo.